senadora Marina Silva. Ela foi a terceira ministra, líder Eduardo Braga, a comparecer na comissão. Lá esteve o ministro Silvio Costa, lá esteve o ministro Renan Filho e hoje esteve a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Em nenhum momento, na presença de qualquer dos ministros de Estado de um governo em que sou oposição a esse governo, eu tratei com qualquer desrespeito, ausência de urbanidade, esses ministros. Ministro Silvio, ministro Renan Filho, teve na comissão o melhor dos ambientes para expor as suas falas, as suas razões, os seus argumentos, e sendo questionado pelo conjunto dos senadores, com todos os senadores, não faltou respeito, não faltou urbanidade. Sabendo qual é a posição de ministro e sabendo qual é a posição de senador da República. A mesma realidade não se viu hoje com a presença da ministra Marina Silva. E eu lamento, porque como presidente o meu papel é dirigir os trabalhos da comissão. Mas a ministra, com todo o respeito, ela não estava na comissão hoje, desde o primeiro momento, com uma conduta, com um comportamento de um agente público federal que, diante de uma comissão do Senado Federal, deve explicações. Com respeito, com urbanidade, com equilíbrio e com respeito institucional. E aí lamento dizer aqui, líder Jacques Wagner, porque a ministra foi convidada dias atrás para comparecer e ela se negou a comparecer na comissão. Ela mandou um dos quadros do Ministério do ICMBio para ir representando ela na comissão. Nós íamos votar um requerimento de convocação. O líder do governo fez um apelo à comissão, está aqui o líder Jacques, e esse presidente, junto com o senador autor do requerimento, Lucas Barreto, absolutamente sem fazer qualquer tipo de chincana, está feito o entendimento, vamos reconsiderar e com data marcada, vamos marcar a data para a vinda da ministra Marina na Comissão de Infraestrutura. E assim foi feito. A ministra chega e começam os questionamentos, e ao longo dos questionamentos, ela começa a perder o equilíbrio natural que se espera de um ministro de Estado. É um parlamento, é uma comissão do parlamento. E a fala talvez mais enfática, mais firme que teve, e não porque saiu do tom, porque é o tom natural dele, foi a fala do senador Omar Aziz, falando da questão da 319, falando das mortes. Vossa Excelência permite uma parte? Em razão da Covid e a falta de acesso ao estado do Amazonas. E a ministra começa a entrar num embate pessoal, não querendo sequer permitir que os senadores complementassem o raciocínio. E quando não tinha o microfone, e eu tive que em alguns momentos cercear, e lamentavelmente é triste ter que dizer isso, de um presidente de comissão, diante da presença de uma ministra de Estado, você tem que cortar o microfone porque ela não reconhece que aquela não é a hora de fala. Porque do mesmo jeito que quando a ministra está com a palavra, eu tenho que pedir ao senador da República que aguarde a fala, o inverso também é verdadeiro. Mas ela simplesmente achou que podia presidir os trabalhos da comissão, que podia tocar os trabalhos da comissão. Chegou um ponto, vou lhe assegurar a parte ao senador Rogério por favor. E ao senador Omar. Chegou um ponto. Não tem a parte, Vossa Excelência está com a palavra. Como é que não tem a parte? Não estou entendendo. Eu estou escrito? Está escrito. Mas Vossa Excelência não pode me dar uma parte? Senador Omar, deixa o orador concluir. Pode ficar, não, eu não vou tratar desse assunto de ministra, não. Nós temos o orador na tribuna aqui. Pode ficar à vontade. Vossa Excelência vai falar já. Dê uma parte para a senadora Leila. Senadora Leila, só o senador presidente concluir. Chegou um ponto, senhor presidente.
chegou um ponto do debate que, tentando fazer com que a comissão fluísse, a ministra altera o tom de voz, começa a ser agressiva com os senadores, atribuiu a mim apoio a ditadores, a mim, com o dedo em riste. E eu usei a frase: essa é a educação da ministra. E ela continua fazendo o tumulto. E a gente tentando criar um ambiente. O senador Rogério, posteriormente, fez uma questão de ordem, fazendo um apelo ao equilíbrio, a um ambiente de urbanidade. E tentamos seguir nessa direção. Quando eu usei o termo "se ponha no seu lugar", eu não fiz, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no intuito de diminuir a ministra, de desqualificar a ministra, mas de chamá-la ao papel que é próprio dela como ministra de Estado. Porque estava numa conduta que era impossível tocar os trabalhos da Comissão de Infraestrutura, alterada, aos gritos, desrespeitando a fala dos senadores. Aí o senador não fez nenhum questionamento, aí ela queria comentar toda a fala política do senador. Isso não é uma prática das comissões do Senado Federal. A fala do ministro é a fala dele, a fala de 30 minutos regimental é regimental, ele fala o que quer falar. Quando está na parte de exposição dos senadores, quando há questionamentos, há respostas. Quando não há questionamentos e há ponderações por parte dos senadores, não cabe você permitir que o ministro de Estado comente tudo o que os senadores falam. Então, senhor presidente, eu queria fazer esse registro ao plenário, e aqui, respeitosamente, eu estava no meu gabinete, ouvindo a fala de diversos colegas meus aqui, que eu tenho o mais profundo respeito. Mas, infelizmente, são falas que estão reproduzindo uma narrativa, que está desconectada da realidade daquilo que aconteceu no âmbito da Comissão de Infraestrutura. Todo agente público, todo servidor público, ministro de Estado que comparece numa comissão do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, deve se portar com urbanidade, com respeito, respondendo os questionamentos